Olá! A nossa conversa hoje é com a pedagoga, consultora educacional e orientadora de carreira, Hermina Malamud. Tudo bem, Hermina? Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Você, no caso, de batermos esse papo. É uma honra. Imagina, a honra é Obrigada pelo minha. convite. Hermina, esse é um ano atípico, né? E para o jovem que tem que fazer a sua escolha profissional, muitas vezes é um momento difícil, né? Porque ele fica na dúvida o que realmente ele deve, qual carreira seguir. Na hora dessa escolha, o que deve ser levado em conta? Tinha várias coisas que eu gostaria de falar, mas eu acho que nesse momento não temos como, mas algumas coisas que ele tem que levar em consideração. Primeira coisa, o autoconhecimento dele. O que ele conhece dele enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Você Do diz ele gosta, habilidade? habilidades e competências. O que ele gosta de fazer, o que ele faz melhor, o que ele não gosta, por que não gosta, quais são as necessidades deles e qual é a obrigação. Nós temos necessidades e obrigações dentro da nossa sociedade, dentro da vida. Então, nesse momento, ele sabendo essas coisas, ele vai conseguir entender e fazer uma escolha. Agora, eu queria só complementar uma coisa, que qual é a visão do trabalho? O trabalho, quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe mais uma identidade para a nossa pessoa. Por exemplo, essas novas profissões que surgiram, os jovens, de alguma maneira, eles têm conhecimento dessas novas profissões, porque eu vou dar um exemplo meu, como, né, para a gente conversar sobre isso. Na minha época, quando eu fiz vestibular, tinham carreiras que eu nem conhecia. Então, talvez se eu conhecesse, por que não? Eu poderia ter optado por uma delas. Por exemplo, eu fiz comunicação social, mas tinha comunicação visual. E eu não tinha, não era uma coisa que hoje é programação visual, então não é uma coisa que era muito difundido. Então, com essas novas profissões que estão surgindo, o jovem, ele tem conhecimento através de que ele conhece todas essas profissões novas que surgiram? Então, antes da pandemia, antes dessa tragédia mundial, né? Os jovens tinham acesso, como tem até hoje, né? Agora, hoje mais do que nunca, né? Pela internet, saber as profissões que estão no topo, né? E as profissões que vêm abaixo. Se a gente pegar o Guia do Estudante, que existia até março deste ano, existe em torno de umas 400 profissões. Claro que nenhum jovem vai trabalhar em cima de 400 profissões, mas ele tem um leque que ele pode olhar e saber que existe. Entendi. O que ele vai decidir em cima dele. E como é que eu trabalho isso, se você me permite eu explicar? Eu Claro. divido em 3 módulos, quando eu atendo os alunos. Primeiro, o autoconhecimento, quem sou eu, e isso tem alguns encontros. Depois, o mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho exige hoje em dia do jovem, tá? E depois a tomada de decisão. Como é que eu tomo decisões, até para o dia a dia? Para eu fazer uma festa, para eu fazer uma reunião na minha casa, eu tenho que tomar várias iniciativas e planejamento. Né? Vou comprar bebida para quantas pessoas? Que roupa vou usar? Como vai ser? E na orientação de carreira, quando eu faço a tomada de decisão, ele vai ter que levar toda essa bagagem para ele saber como vai tomar a decisão. E aí ele vai tomar decisões a curto prazo, a médio prazo
e a longo prazo. Certo. Depois, isso tem que estar sempre sendo avaliado. O jovem, ele entra na faculdade hoje em dia até bem cedo, né? Com 16, 17 anos. 17 anos. Quando é que ele quando ele pode começar a fazer esse tipo de planejamento? Então, ele, para uma tomada de decisão de carreira, uma tomada de decisão, que escolha que eu vou fazer, que faculdade que eu vou fazer, ele pode começar no primeiro ano do ensino médio. Quanto mais cedo ele procurar saber quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero, a partir do primeiro ano do ensino médio. Porque quando ele chegar no terceiro ano, toda essa tarefa, todo esse trabalho já foi caminhado, já foi desenvolvido. Então, é mais fácil para um adolescente do terceiro ano tomar uma decisão do que no terceiro ano ele ainda vê esses processos todos. Esse é número 1. Número 2, ele encarar que a profissão que ele escolher não é para sempre. O que assusta muito jovem é dizer, meu Deus, isso é para o resto da minha vida. As coisas nós já vimos ao longo da nossa vida, nada é para sempre. Você fez faculdade de... Você falou de comunicação. Quantas coisas outras você não fez ao longo disso e você só acumulou conhecimento e você chegou num outro patamar. Correto? Eu fiz normal. Mas eu já fiz curso de psicopedagogia, de comunicação, eu fiz 2 anos de comunicação, de marketing, tudo. O conhecimento é cumulativo. Então, a escolha de uma profissão é um pontapé para o mercado de trabalho e dali 1000 vertentes vão aparecer que eu posso desviar para uma área que não foi aquela inicial que eu escolhi, mas que eu me identifico. Então, o que eu aprendi numa coisa, eu vou juntar com outra e posso chegar numa terceira opção, porque a vida é uma constante aprendizagem. Quando a gente sempre fala no currículo, né? E o currículo está lá, a universidade que o jovem frequentou, que passou por aquela faculdade ou universidade. Isso ainda pesa numa escolha? Olha só, o currículo sempre vai dar uma visão, né, do que a pessoa fez, realizou, né? Mas, na realidade, o que vai, de verdade, dar a força nesse currículo, vamos dizer assim, não é o diploma e não é todos os cursos que ele fez ao longo da vida dele, mas para um jovem que está na faculdade não deu tempo também para fazer tanta coisa. Mas, enfim, o que ele fez? O que vai dar realmente embasamento, mercado de trabalho e um sucesso profissional vai ser exatamente isso que eu te falei. Ele começar cedo nos estágios, ter maior número de experiências profissionais que ele puder ter flexibilidade, ser uma pessoa flexível, saber lidar com conflitos, conhecer as competências dele, as habilidades dele, saber trabalhar em grupo, ter uma mente reflexiva, coragem de enfrentar novos desafios. Por exemplo, a pessoa tem um Facebook da vida, né? E aí ela lá começa a colocar coisas, digamos assim, polêmicas. Então, na hora que o candidato, ele pode ter um currículo bom, ele passou bem na entrevista, né, pessoal, mas aí o empregador vai lá e faz uma pesquisa no perfil dele de uma rede social e vê que ele tem um comportamento não adequado, digamos assim. Isso pode influenciar na decisão? Isso é totalmente. Feito. Isso é feito e vai influenciar muito mais a questão comportamental e relacional do que a questão do conhecimento profissional que ele tem. Então, não basta
não basta ele ter só ali, mostrar que ele é uma pessoa capacitada, Não. ele tem que ter um conjunto, né? Tem que ser um Ele tem conjunto. que ter. E, Denise, eu acho que a tua pergunta é tão pertinente e eu quero realmente colocar que a maioria das empresas nacionais e mundiais estão muito mais preocupadas com a parte comportamental do indivíduo que vai ser contratado do que propriamente dito com o conhecimento dele sobre aquele assunto. É aquilo que eu falei no início, conhecimento se aprende. Comportamento, postura, ética, relacionamentos, você tem que vir com ele. Porque senão você é desclassificado e, principalmente, questões políticas, que saem na... Alguém coloca politicamente alguma coisa, uma tendência para a direita ou para a esquerda, ou para o meio, ou sei lá para onde, ou que fazem discursos polêmicos. Pode ter certeza que esse candidato não vai conseguir a vaga. Então, isso também é um Tendo motivo. vários encontros de live, e eu estou fazendo parte, e a discussão maior é essa. O profissional tem que ter uma postura ética e moral, senão ele não vai conseguir um emprego. Entendi. Trabalho. Tá certo. Agora, voltando um pouquinho para as escolas, tá? Nós tivemos aí uma aceleração, né, dessa coisa do ensino à distância, né, que era uma tendência, que agora é uma realidade, e também é uma polêmica em relação a isso. Eu queria que você, se você puder responder, em que estágio que o ensino à distância ele é produtivo e em qual situação ele não é recomendado? Bom, pela minha experiência profissional, e sempre trabalhei em escola e com consultório de orientação de carreira, eu acredito piamente que a escola, até o ensino médio, é importantíssimo escola presencial. Eu já recebi alunos, já tive alunos vindo de outros lugares, de homeschool, que tinham dificuldades enormes no relacionamento, lidar com o grupo, de lidar com a frustração, lidar com a troca, de trocar ideias, de trocar opiniões. Então, a escola, ela não se resume apenas na aprendizagem, porque a aprendizagem, você abre o computador e aprende. Hoje mais do que nunca. A escola, ao meu ver, é o maior grupo social que uma criança, que um adolescente pode ter. O primeiro grupo social dele é a família. E o segundo grupo social dele é a escola. É onde ele aprende a lidar com o outro. E no mundo e no mercado de trabalho, nós vamos trabalhar em equipe, seja em home office, seja presencial, mas se eu abro uma live, eu tenho 35 na minha tela, eu vou ter que saber lidar com esse grupo. Então, tudo isso se aprende na escola. Uma ordem, uma disciplina, uma relação mais forte, amigos, o resto da vida é na escola que se cria. Então, pode ter momentos, por exemplo, um dever de casa você vai fazer pela internet, ou uma pesquisa, entendeu? Mas, para mim, a escola tem que existir. Eu acredito que vai existir, porque sempre. Desde quando o mundo é mundo existe, e ninguém vai abrir mão dessa parte. Agora, na faculdade, claro, pode mesclar, pode ter outro tipo de Relação. aprendizagem, de relação. Você acha que a escola está preparada para essa nova era, né, tecnológica? A escola hoje está preparada para essa grande mudança que está tendo?
Olha, a escola levou um susto com a pandemia, eu digo assim em termos mundiais, porque não é só em termos de Brasil, mas em termos mundiais, as escolas levaram um susto muito grande, porque elas estavam acostumadas num modelo tradicional, e de um dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia, tiveram que introduzir a tecnologia e não só a escola, mas os professores, os pais, os alunos, todos tiveram que uma mudança extremamente rápida. Eu acredito que isso vai melhorar, esse tipo de comunicação, a tendência é de melhorar. Eu acho que as escolas precisavam, não dessa maneira tão brusca e tão doída, né? Porque as crianças ficaram muito doídas, de repente sem os amigos, de repente sem a professora, crianças de infantil com 2, 3 anos, um rompimento, um corte na relação, numa relação de referência. Minha professora, meus amigos, hoje em dia, uma criança de 2, 3 anos nem sabe mais quem é um coleguinha do seu lado. Tem que começar tudo de novo. Então, isso é muito triste, mas eu acredito que as escolas vão continuar nesse investimento, principalmente as públicas. As escolas do estado, do município, estou vendo assim muita dificuldade e é muito sofrido, que tem muitos alunos sem ter acesso pela pobreza. Sem computador, sem internet. Exatamente. Então, eles vão perder muito. A classe baixa, a classe mais afetada, enfraquecida, né? Afetada, vai perder muito. Então, vai ter um afastamento de quem pode e de quem não pode em termos de aprendizagem, em termos de escola. Mas as escolas particulares, eu acredito que elas vão melhorar muito ainda essa relação e vai ser muito bom para os alunos também. Isso, tá certo. Hermina, eu agradeço a sua colaboração e espero que as pessoas que estejam nesse momento necessitando exatamente dessa sua visão possam ter usufruído, né, um pouco dessa nossa conversa. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você. Muito gostoso esse bate-papo. Amei. Ótimo. Espero que as pessoas gostem também. Teremos outras. Se Deus quiser. Um beijo para você. Tudo de bom. Obrigada. Tchau.